Olá, pessoal do curso Professor Júlio aqui. Nesse vídeo vamos simular um experimento de física voltado ao lançamento de um projétil, né? Representado nesse caso por esse ponto aqui, ó, onde eu posso estar movendo ele, o mouse. Assim eu tenho a sua trajetória parabólica, depois eu vou inserir a velocidade inicial do projétil em metros por segundo, o ângulo de partida em graus, depois eu vou representar aqui embaixo o alvo, que pode ser móvel, também pode regular o tamanho dele, né? Confere, ó. E quando o objeto lançado ele cair no chão, vai ter que aparecer a explosão ali. E também eu vou poder variar o tamanho daquela explosão. Por fim, eu vou poder esconder a trajetória e quando eu mover o projétil que foi lançado, ó, eu posso regular novamente a velocidade inicial, o ângulo de saída, a posição do alvo, para ver se eu consigo acertar, né? Vamos tentar, ó, quase, ok? Assim o aluno ele pode fazer vários experimentos na sala também, né? Sendo que a intenção mesmo é ele fazer os cálculos para ver se ele consegue acertar ou não, ok? Tanto para a velocidade inicial quanto para o ângulo de saída, certo? Voltando ao GeoGebra aqui, sem a construção, vamos partir do zero. Então, primeiramente, vou clicar aqui no botão direito do mouse, janela de visualização. Eu vou tabular o eixo X para mostrar valores de 5 em 5 e vou omitir a parte negativa, né? Então só mostra valores positivos, ó. Então direção positiva apenas. Fazer a mesma coisa com o eixo Y, direção positiva apenas e a distância de 5 em 5. O rótulo do eixo Y eu vou dizer que vai estar em metro e também a mesma coisa com o eixo X. Avisar que vai estar em metro aqui, ó. Só por estética, né? Fechando. Pronto, assim fica mais fácil de entender depois. Eu vou ocultar essa malha, então botão direito, oculta malha. Assim fica mais limpa a construção, né? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um controle deslizante, tanto para a velocidade inicial quanto para o ângulo de saída, né? Então cliquei nesse menu, controle deslizante. Vou nomear como velocidade inicial, né? Então V maiúsculo, subscrito zero. O intervalo eu vou dizer que o mínimo vai ser zero e o máximo, por exemplo, 30 metros por segundo. E o incremento um décimo. Ok. Vamos fazer um outro controle agora para o ângulo de partida. Então escolhe a opção ângulo e vou trocar o nome dele aqui só por questão de estética, para θ. É que o alfa aparece com A, né? Ok? Eu não posso deixar de 0 a 360, porque se você está lançando o objeto para frente, ó, tem que ser assim, tem que ser maior que 0 grau o ângulo de saída e um valor menor que 90 graus, né? Porque se for 90, o objeto vai para cima e vai cair no mesmo lugar. Então eu vou ter que botar, por exemplo, aqui, ó, 89 graus. Vamos pensar assim. E o ângulo eu vou também variar de um décimo em um décimo de grau. Ok? Vou deixar esses controles aqui no canto. Então dá um ESC, né? Ou clica na flechinha. Eu vou arrastar aqui para o canto, ó, para ter mais espaço. Deixar o rótulo um pouco mais para cima. Isso tudo é estética só, tá? Na sequência, eu vou improvisar um alvo ali embaixo, lá no eixo X, ó. Então vou na opção ponto, vou clicar sobre o eixo X e fazer um ponto qualquer aqui. Pronto. Depois a gente omite o rótulo, né? Vou lá na opção círculo, dado, centro e raio. Só que antes eu quero fazer o raio variável, né? Então vamos fugir daqui, ó. Vamos fazer um outro controle deslizante para o tamanho do raio. Então vou chamar de R. Variando, por exemplo, de 1 até 5. Incremento eu vou botar de 1 em 1. Ok. Agora voltando lá no nosso alvo, né? Eu vou na opção circunferência, ou círculo, né? Dado centro e raio. Clique em A e afirmo que o raio vai ser aquele controle, ó. Que é a letra R. Ok. Pronto? Vai no segundo menu, escolhe agora intersecção de dois objetos. E clica na intersecção da circunferência com o eixo X, ó. Toca perto ali. Feito? Para não ficar aparecendo agora um monte de rótulos,
vai aqui em opções, em rotular, e escolhe aqui, ó, menos para objetos novos, né? Aí para de ficar buscando o rótulo ali, ó. Tá vendo? E eu já vou omitir aqui o rótulo desses pontos, ó. Então, botão direito, exibir rótulo. Fica mais limpo ali, né? Da circunferência também, ó. Feito. Dá um ESC. Agora melhor para a gente trabalhar aqui, ó. Só que é o seguinte, eu quero fazer o alvo mais visível, né? Então, eu vou pegar o comando segmento, deixar, por exemplo, vermelho e aumentar a espessura aqui, ó. E vou clicar nesse ponto e nesse. E vou fazer o quê? Dar um ESC e oculta a circunferência. Botão direito, exibir objeto. Então esse vai ser o nosso alvo. Móvel, né? E tamanho variável, olha lá. Ok? O próximo passo será fazer a função da trajetória. Eu vou só aumentar um pouco a velocidade aqui. Isto. E abaixar um pouquinho o ângulo aqui, ó. Ok? Vou lá no Word, ó. E pegar a função da trajetória aqui, ó. Que na física é dada por essa função aqui. Em termos do ângulo de saída, né? Correto? Ó, da velocidade inicial e da gravidade, né? Que é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Correto? Para ser mais exato, né? Aí para ficar mais fácil de digitar lá no GeoGebra, ó, já deixei no jeito aqui para copiar e colar. Lembrando que essa função que está aqui em cima, ok? Então dá um Ctrl C, volta lá, vai no campo de entrada e Ctrl V. Enter. Perceba que ficou muito longe, né? Então dá um ESC e encaixa aqui dando zoom. Pronto. Até ficar melhor enquadrado. Deixar o alvo em outro lugar e aumentar o tamanho do alvo, né? Para mexer nele depois, ó. Aí vou mudar a cor da função. Botão direito, deixar outra cor aqui, ó. Deixar um preto e pontilhado. Só pra gente ter referência depois, tá? Aí vou fazer um ponto, que vai ser o nosso projétil, sobre essa função aqui. Então vou lá na opção ponto, clica sobre o gráfico, né? E muda o formato desse ponto, ó. Botar no X e aumentar o tamanho dele, ó. Deixar bem grande. Pronto? Então vamos lá. Perceba que esse ponto está móvel, né? Ó, e não sai do gráfico. Ó. Ele não fica desencaixado do gráfico. Agora, vou marcar o ponto de interseção do gráfico com o eixo X, né? Então, vou lá no comando interseção. De quem? Da parábola com o eixo X. É só também escolher o comando raízes, né? Era só ter vindo aqui, ó, raízes. Certo? Outra opção. Vou só reduzir um pouco o gráfico aqui. Vou reduzir a velocidade, né? E o ângulo de saída eu vou aumentar um pouquinho. Pronto. Só que é o seguinte, eu não quero que esse gráfico ele fique visível na parte que não tem sentido, ó, que é a parte negativa ali embaixo, né? Ou seja, onde a imagem está negativa. Então, qual que é a estratégia? Deixar a função visível só desse ponto aqui, do zero, até onde o objeto iria cair, né? Atingir o solo. Ou seja, só de uma raiz a outra. Para isso, tem várias maneiras de se fazer, mas só que eu vou seguir um caminho aqui, ó. Eu vou ver que ponto foi esse. Chamou de ponto F. E que ponto é esse daqui, ó? Ponto E. Então eu quero que o gráfico ele fique visível entre o x do E e o x do F. Então vamos fazer isso aqui, ó. Então se, abre parênteses, o x estiver entre o x do E, menor ou igual, né? Menor ou igual, o x menor ou igual ao x do F, é para fazer o quê? Vírgula, né? Construa a função g. Então toque em g. Enter. Agora eu posso ocultar a primeira. Oculta a primeira e fica visível só aquela que eu quero, onde é a imagem positiva, certo? Vou mudar a cor desse gráfico, né? Deixar ele mais pro amarelo. Vamos ver, ó. Posso fazer aqui, é melhor. Pronto. Fica melhor assim. Posso aumentar a espessura também, né? Clica no gráfico e muda a espessura aqui, ó. Feito. Então já temos
o projétil, a sua trajetória, ponto de partida, ponto de chegada, tem o alvo, os controles para a velocidade inicial, para o ângulo de saída e aquele que regula o tamanho do alvo, certo? Eu vou optar em fazer agora um controle que vai servir para omitir e mostrar o gráfico e também o seu ponto de chegada aqui, ó. No caso, ponto F, lembra, né? Então, para isso, vou nessa ferramenta aqui, ó. Vai no penúltimo menu, caixa para exibir e esconder objetos. Toca nela, toca na área de trabalho, inventa uma legenda aqui, né? Eu vou dizer trajetória. Feito. E vou dizer quais objetos que é para mostrar e esconder. Então, vai ser a função H, aquela nossa que está limitada, e o ponto de chegada que é o ponto F. Então, vamos procurar aqui, ó, ponto F. Aplica. Dá um ESC, né? Ou clica na flechinha aqui e vão testar. Perceba que está omitindo o gráfico e o pontinho de chegada aqui embaixo, né? Foi esse, ó. Ok? Tá funcionando então. Então vou deixar mostrando aqui por enquanto, ó. Botão direito do mouse, segura e arrasta aqui no canto. Agora para efeitos de cálculo, que é para o aluno praticar em sala de aula, né? E o professor usar como experimento também. Vamos botar a formulinha aqui na janela de álgebra, ó, para a altura máxima e para o alcance máximo, né? Lembrando que para isso já tem ferramenta específica aqui, ó. Se eu quisesse calcular a altura máxima, é só você escolher otimização. Toca aqui, já tem, né? Então que ponto foi esse? Foi o ponto G, aqui, ó. Então qual foi a altura máxima? 8,06. Quando o x está valendo 13,11, certo? Mas se quisesse usar a fórmula de física específica, ó. Então vamos lá no Word, que eu já deixei pronta. Vou procurar aqui, ó, a altura máxima. Essa formulinha aqui, ó, que depende da velocidade inicial, do ângulo de partida e da gravidade, né? Tá bem? Já deixei já no jeito aqui para copiar e colar. Então, seleciona, Ctrl C, volta lá, campo de entrada, Ctrl V, Enter. Pronto. Confere, ó. O nosso ponto máximo aqui era o ponto G. Qual o valor máximo do ponto G? Era 8,06. Confere pela fórmula agora quanto é que deu. 8,06. Então funcionou. Então só para ficar mais fácil de entender depois, ó, eu vou renomear isso aqui. Então botão direito, renomear. Vou renomear como altura máxima. Então Alt Max. É para ficar fácil de identificar depois, né? Ok. E posso apagar esse ponto aqui que só fiz para testar, né? Então seleciona ele, deleta. Agora para completar a janela de álgebra, eu vou inserir a fórmula que vai dar o alcance máximo aqui, ó. Que na verdade é quem? É a abscissa do ponto F. Que vale quanto? 26,21 aqui, né? Ó, tudo bem? Então vamos voltar lá no Word, pegar a formulinha do alcance máximo aqui, ó. Depende da velocidade inicial, do ângulo de partida e outra vez da gravidade. Vou selecionar aqui, Ctrl C, novamente, volta lá, campo de entrada, Ctrl V. Enter. Pronto? Então quanto é que deu? Ó, confere, ó, 26,21. Como tinha dado aqui embaixo, ó, no x do ponto F, que é a segunda raiz aqui. Tranquilo? Então eu vou renomear, né? Botão direito aqui, renomeei, vou chamar de alcance. Pronto, ok. Agora está mais completo, não é? Para finalizarmos aqui a nossa construção, ou seja, mostrar que a explosão vai ter que aparecer quando esse objeto toca o eixo X, né? Falta fazer um teste ainda, ó. Vou dar um ESC e vou mover esse ponto para ver o que está acontecendo, ó. Percebe que ele está fugindo do gráfico amarelo. Ele está pegando a imagem negativa aqui, tá vendo? Por que isso? Porque ele pertence ao gráfico original, né? Aquele que não está limitado, ó. Ok? Então, para isso, eu vou apagar ele. Então, seleciona, dá um delete. Aí, vou lá na opção ponto e criar outro por cima. Perceba que ele já está configurado para ser o X azul e grande, né? Ok? Dá um ESC de novo.
e vamos mover mais uma vez. Percebe que agora ele não está fugindo mais da região amarela, desse intervalo que a gente escolheu, ok? Agora vamos fazer o desenho da explosão. Para isso eu fui na internet, digitei aqui explosão, correto? Aqui em cima. Aí escolhi esse desenho aqui. O que foi que eu fiz? Botão direito nele, copiar imagem, volta lá no GeoGebra e vai aqui, ó, editar. Aí escolhe inserir imagem de área de transferência. Pronto. Dá um ESC, deixa isso aqui aparecendo em outro lugar, né? Através desses pontinhos aqui. Toca fora, aí você pode regular o tamanho, tá vendo? Certo? Deixa guardado ali por enquanto, ó. Guarda ali. Agora, da mesma maneira que criamos um controle para regular o tamanho do alvo, vamos criar um outro para regular o tamanho da explosão. Então, novamente, vamos lá no controle deslizante, clica na área de trabalho e escolhe o rótulo ali, ó. Eu vou escolher explosão. Vou variar, por exemplo, de 1 até 8, o raio da nossa explosão, né? Incremento de, por exemplo, um décimo, vai. Então 0,1. Ok. Então dá um ESC e deixar isso aqui fora do caminho, ó. Aí vamos lá agora no controle círculo, dado centro e raio. Vou tocar aqui no X do ponto F, ou seja, na segunda raiz da nossa parábola, né? Ó, a chegada da bomba aqui no caso. Toca lá. E vou dizer que o raio da explosão é aquele controle deslizante. Tem que ser exatamente o mesmo rótulo. Então, explosão. Ok. Vamos ver se está funcionando, né? Então, ESC. Ó, tá variando, ó. Na sequência, você vai marcar a intersecção dessa circunferência com o eixo X. Então, vai lá, acomoda a interseção, toca na primeira, toca na segunda, certo? Então, vou voltar, Ctrl Z, né? Vou aumentar aqui um pouquinho, só para repetir o comando, ó. Então, tamanho da explosão. Escolhe lá, interseção. Se falhar no reconhecimento próximo aqui, ó, você clica nos dois objetos, né? Então, qual que é a intersecção que eu quero? Da circunferência com o eixo X. Já marcou as duas ao mesmo tempo, correto? Assim é mais prático, né? Eu vou ocultar essa circunferência, então botão direito nela, exibir objeto. Então, quem são esses pontos aqui, ó? Eu tenho o ponto I e o ponto J. Qual que é a estratégia agora? Eu tenho que vincular esse canto esquerdo com esse ponto aqui. Esse canto direito com essa extremidade aqui, ó. Entendido? Vamos fazer isso então. Vou só forçar um erro aqui, que é para ver que não vai funcionar, ó. Tem esse comando aqui no canto que chama, cadê ele? Vincular, desvincular ponto. Então eu poderia testar, né? Ó. Eu quero vincular esse ponto aqui a esse. Você percebe que não encaixou, né? Ó. Então por esse caminho não funciona. Então vamos testar outro. Dá um ESC, clica sobre a figura, botão direito, propriedades, aí escolhe posição. Vou arrastar aqui para o canto, ó. Então qual que é a minha estratégia? Vamos lá, lembre que esse ponto aqui era ponto I. Isso aqui, ó, é ponto J. Então eu quero pegar quem? O canto esquerdo e associar com o ponto I. Correto? Olha lá, perceba que já encaixou. Próximo passo. Eu quero pegar o canto direito, que já está mostrando aqui, né? Ó, tem uma simulaçãozinha ali. E associar quem? Lembra? Ó, com o ponto J. Procura aqui, ó. Confere lá. Encaixou. Fecha a janela e vamos testar. Dá um ESC aí, ó. Percebe que a explosão está aumentando. Correto? Ó? Então eu vou fazer o que agora? Eu vou omitir alguns pontos, né? Eu vou omitir esse daqui e esse daqui. Esses dois eu posso apagar, tá? Então vamos lá, eu vou selecionar esses dois aqui, botão direito do mouse, ou vai um a um, né? Ó. Deleta, deleta. Vou pegar esses dois aqui e vou esconder.
Então, botão direito, exibir objeto. Aqui também, ó, botão direito, exibir objeto. Para ficar mais didático agora e lembrar dos passos depois, eu vou ver qual que é o nome que está para esse ponto aqui, ó, projétil. Tá D. Então eu vou renomear para P, P de projétil. Então botão direito, renomear, P maiúsculo. Ok. E vou esconder o rótulo, botão direito, exibir rótulo. Assim, quando eu for estudar depois, para uso posterior, né, a gente fica mais fácil de entender a construção novamente, tá? Agora é o seguinte, eu quero fazer a explosão desaparecer, não é? Ela só vai ter que surgir quando esse projeto estiver aqui embaixo. Ou seja, quando a ordenada dele for zero e o x dele for diferente de zero, né? Porque se o x for zero, ele ia aparecer aqui também, o que a gente não quer, tá? Para isso, então, ó, toca sobre a explosão. Lembra que tem que estar na flechinha ali antes, né? Ó, tá? Toca na explosão, botão direito, propriedades, avançado, caso não esteja, né? E vai aqui, ó, condição para exibir objeto. E vai digitar o seguinte: se, abre parênteses, o x do p for diferente de zero, vai no menuzinho aqui do lado, ó, diferente de zero. E ao mesmo tempo, então bota uma vírgula, o y desse ponto P tem que ser igual a zero. Só que não é aquele comando de igual normal, tá? É esse daqui, ó. É igual que tem uma interrogação em cima. Tranquilo? Igual. Fecha. Perceba que desapareceu, né? Agora vamos testar. Vamos ver o projétil. Não pode aparecer no começo. Ó, não apareceu. Vai ter que aparecer na chegada. Ó, apareceu. Correto? Ó. Inclusive agora eu já posso mudar o tamanho, né? Confere. Tá bem? Mas se eu for mudar as variáveis aqui, ó, os valores de entrada, ele reseta. Confere, ó. Ó, reseta. Ele volta ao ponto de partida aqui. Tranquilo? Ó. Mas só mover outra vez. Vai aparecer. Tá? Portanto, apenas para eu finalizar aqui, vou fazer um comentário. Ó. Imagine que eu tenho um exercício em que a posição do objeto está em 30. Então já posicionei aqui ele no 30, certo? O que mais? O ângulo de saída do objeto, suponha que seja 50 graus. Aí pergunto, com que velocidade o objeto tem que sair para que ele consiga atingir o centro daquele alvo, né? Se o aluno ele está vendo a trajetória, é claro que ele vai ficar movendo aqui até ver qual que vai acertar, né? Ou seja, um valor próximo de 17. Ou então pode ser ao contrário. Ele fornece a velocidade, imagina que 18 metros por segundo. Aí pergunta, com que ângulo o projétil tem que sair para que consiga atingir o centro daquele alvo, né? Aí novamente, é só ir testando aqui, ó. Teria que ser um valor próximo de 57 graus. Uma segunda forma seria usar como joguinho, né? Omite a trajetória, aí você escolhe valores aqui, quaisquer, muda a posição do alvo, né? E tenta acertar com esses valores aqui, ó. Aí vai na sorte, né? Tudo bem? Olha lá. Então foi mal, né? Então vou aumentar a velocidade aqui e vou reduzir o ângulo. Vamos ver o que acontece. É, passei longe. Eu vou reduzir a velocidade e aumentar um pouquinho o ângulo. Vamos ver. Opa, quase. Então se eu reduzir mais um pouquinho agora, acho que vou acertar. Pegou, não é? Assim vou devolver aqui e pode ver que a trajetória atingiu o nosso alvo, né? Ok? Então eu finalizo aqui, espero que tenham gostado, né? Reproduzo em sala e até a próxima construção. Até mais.